O jornalista Cláudio Spritzer, do Recife, o advogado Jefferson Andrade, e de Brasília, o Ari Alcântara, nosso comentarista do dia, agora conosco também de Brasília, o senador Rogério Marinho, a quem eu saúdo. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos da Rádio Brasil, estamos à disposição. Senador, o card de hoje nós tratamos na primeira hora desse absurdo, e nós não podemos deixar nenhum dia de falar disso, desse absurdo que é o roubo aos aposentados, porque isso talvez seja o maior escândalo da República, o senador Rogério Marinho. E como é que o Congresso está vendo isso? Será que isso, o roubo às senhorinhas e senhorzinhos aposentados que recebem lá R$ 1.300 líquidos e que tiveram R$40, R$50 roubados durante vários meses, talvez mais de ano, sendo roubado, dinheiro que poderia ajudar na sua alimentação, na compra de alimentos, dos seus remédios, pagar a conta da luz. Essa gente roubou de quem menos tem. Será que nem isso comove os senhores senadores e deputados, meu querido amigo senador Rogério Marinho? Bom, primeiro, minha boa tarde a todos, né? Eu acredito que é uma oportunidade de falarmos para um outro público a respeito do que está acontecendo em relação a essa questão da Previdência. Todo dia nós assistimos aí uma nova informação a respeito desse roubo, dessa crueldade que está sendo praticada contra aqueles que são mais frágeis do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro. Mas é bom fazer uma contextualização histórica. Isso não é uma coisa que começa conforme o governo quer identificar em 2019. Né? Isso, consignados ou descontos associativos, desculpe, é permitido desde 1991. Né? E em 2018, quer dizer, quase 30 anos depois, nós tínhamos mais de 1,5 milhão de associados à famosa CONTAG, né? Que é essa confederação ligada ao MST, ao PT, aos partidos de esquerda, que se utilizavam principalmente do fato de que, para se ter uma aposentadoria rural, se buscava junto aos sindicatos rurais uma certidão de que aquele cidadão ou aquela cidadã efetivamente cumpria os requisitos da lei. Ter 55 anos no caso da mulher, 60 anos no caso do homem, e ter trabalhado no campo durante um determinado período de tempo. Então, quem dava a fé da aposentadoria eram os sindicatos rurais. E, automaticamente, esse cidadão que buscava o sindicato já passava a ser associado para receber um benefício que ele não sabia bem qual era. Então, quando você fala de meses ou anos, eu falo de décadas. Há décadas, essas pessoas vêm sendo expoliadas à sua revelia, porque são pessoas que sequer têm a capacidade ou a condição, né, de buscar as informações dentro de um holerite ou de um contra-cheque. Então, tinha um desconto que achavam que estava incorporado no seu dia a dia e alguém estava se locupletando desse recurso ao longo do tempo. Por isso que, quando ingressamos no governo em janeiro de 2019, com 18 dias de administração, já apresentamos uma medida provisória que combatia uma série de fraudes que são recorrentes na Previdência Social. Nós estamos falando aí de um sistema de 40 milhões de beneficiários. Nós estamos falando de um sistema que tem hoje uma folha mensal próxima de 80 bilhões de reais por mês, né? Quase R$1 trilhão por ano. Então, vejam a dimensão e a complexidade de um sistema como esse, a necessidade de termos mecanismo de controle para coibir, minimizar e impedir, né, essa fraude reiterada que ocorre ao longo dos tempos aí contra os aposentados do INSS. O que aconteceu agora é fruto justamente de um processo histórico. Lembrem-se que em 2017 aconteceu a reforma trabalhista. E a partir de 2018 houve uma diminuição brutal da receita dos sindicatos, que não tiveram como buscar mais essa receita junto a associados que eram obrigados coercitivamente a pagar um dia por ano de trabalho aos sindicatos. Então, a partir de 2019, 20, 21, 22, ele disse, não, o novo filão é a associação.
19 e 20, com a medida provisória que foi implementada, depois convertida em lei, houve uma diminuição dos valores, mas um aumento do número de entidades que buscaram essa atividade. E uma fragilização da medida provisória, que a gente pode conversar com mais cuidado, mas a gente não monopoliza aqui com um monólogo, né? Mas o fato é que, na conversão dessa medida provisória, eles relativizaram, procrastinaram, adiaram uma série de mecanismos de controle, inclusive da validação anual, onde nós nos debruçaríamos sobre esse cadastro e certamente ele diminuiria extraordinariamente. Talvez 90% dessas pessoas diriam que não têm interesse de contribuir para sindicatos e associações que não os representam. Pois é, senador. Mas o que eu lhe pergunto é o seguinte, apenas 29 senadores assinaram a CPMI e 182 deputados. Será que nem eleitores da base, por exemplo, os estados mais roubados foram os estados do Norte e Nordeste, base do governo do Lula, base da eleição do Lula, o estado que mais deu votos para o Lula, 74,3%, que foi Piauí, foi o estado mais roubado. 65% dos aposentados do Piauí tiveram descontos indevidos nas suas contas, o senador. Nem isto sensibiliza os demais senadores para assinar e querer passar limpo essa situação, senador Rogério Marinho? Olha, eu não tenho dúvida que o CPMI vai ser instalado, eu tenho absoluta certeza. Os seus números, inclusive, estão defasados. Já tem são 30 ou 31 senadores, são mais de 200 deputados federais que já assinaram. Hoje eu tive uma reunião com a Damares, que é propositora por parte do Senado da República, a senadora Damares, e a Coronel Alexandre, que é a deputada federal que está fazendo o trabalho junto à Câmara dos Deputados, e solicitei a elas, inclusive, que adiasse a apresentação desse requerimento para que outros tivessem a oportunidade de assinar, né? Então, nós esperamos protocolar esse requerimento na próxima semana. Até porque, para que ele seja implementado, é necessário que haja a leitura desse pedido protocolizado com um número suficiente de assinaturas por ocasião de uma sessão congressual, que está marcada para o final desse mês de maio, a princípio, né, se não houver nenhuma interrupção. Mas o fato é que a realidade vai se impor a essa governabilidade de fachada, porque não há, e é um fato, nenhuma identidade programática entre este governo que aí está, que é um governo perdulário, um governo populista, um governo que não tem compromisso com o Brasil, apenas com um projeto de perpetuação no poder, com uma série de partidos que hoje fazem parte da sua base de apoio. Tanto é assim que vários parlamentares desses partidos já assinaram esse documento. E à medida que o tempo vai passando, aqui no Nordeste a gente diz que a cada enxadada uma minhoca, né? Então, toda hora vai surgindo um fato novo, né, que torna irreversível essa CPMI. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, falou na semana passada, dizendo que é quem conduz o processo, já que ele comanda a Polícia Federal, que ele não vê conflito de interesse de ele comandar o processo de investigação, e a Polícia Federal, e o seu filho ser advogado de duas dessas associações que roubaram a sociedade brasileira. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós desconfiamos das instituições, né? Será que a Polícia Federal vai fazer o papel da forma correta? Será que o ministro da Justiça vai fazer o seu papel da forma adequada? Será que os órgãos de controle, que deveriam ser instituições do Estado, estão aparelhadas? São indagações absolutamente pertinentes em função da situação em que nós nos encontramos. Por isso, a necessidade de que haja um acompanhamento do Congresso Nacional, que representa o conjunto da sociedade brasileira, para que perguntas não sejam deixadas sem respostas e nós possamos eviscerar, colocar a limpo, né, o que ocorreu nos bastidores da Previdência, principalmente com essa explosão geométrica, né, de associados que ocorreu em 23 e 24. Né? O senhor acha que sai a CPMI? A CPMI é incontornável? Eu acho que sim, a realidade se impõe, né? Até porque daqui a 1 ano e 2 meses haverão eleições no nosso país. E os deputados e senadores precisam renovar os seus mandatos, que não seja por uma visão da necessidade de termos um país passado a limpo, mas seja por uma condição pragmática, né, de renovação do mandato, de terem que dar explicação
aos seus eleitores. Eu acredito que haverá um número ainda maior de parlamentares que irão assinar esse documento até a próxima semana, quando iremos protocolizar junto ao Congresso Nacional. O ouvinte hoje cedo mandou uma pergunta para lhe fazer, e depois eu quero oportunizar que os nossos convidados também lhe façam uma pergunta. O Toshio Iorata, que é nosso ouvinte assíduo aqui, diz assim: bom dia, tio Júlio. Hoje, na entrevista com o senador Rogério Marinho, em relação às fraudes do INSS, se puder perguntar entre as entidades que estão envolvidas na fraude, há alguns sindicatos. E com relação aos sindicatos, o que acha sobre a contribuição que na reforma trabalhista, do qual o senador foi relator, ficou facultativa, porém, o STF, em 2023, permitiu que fosse cobrado de todos os trabalhadores, que a única maneira de se opor é indo na sede do sindicato e entregar uma carta de oposição. Isto não é uma fraude? Isso não é uma corruptela da lei, o senador? Pergunta o Toshio Iorata. Toshio, existe uma tríade aí de ações feitas pela República Sindical, que está entranhada na política brasileira, em função da reforma trabalhista de 2017, que tornou facultativo o imposto sindical obrigatório. Houve uma queda de mais de 90%. Então, quando o trabalhador teve a oportunidade de fazer a sua opção, disse: olha, eu realmente quero contribuir para esse sindicato, porque esse sindicato me representa. Então, mais de 90% dos trabalhadores disseram: não quero contribuir, porque eu estou enriquecendo uma casta de pessoas que, ao invés de se preocupar com os meus interesses, faz política partidária, e o que é pior, enriquece a custas do meu suor. Então, houve essa situação. Não é à toa que, em 2019 em diante, houve uma corrida de associações para este novo filão, que são as contribuições associativas. Não é à toa. Várias centrais sindicais, como CUT, como CGT, como Força Sindical, passaram a trabalhar associações que se credenciaram junto ao INSS para fazerem essas contribuições, para terem acesso a essas contribuições. Só para uma ordem de grandeza, em 2018, princípio de 2019, nós tínhamos 1,5 milhão de associados. 82% da CONTAG. Agora, em 25, nós temos 7 milhões e 100 mil pessoas que foram associadas. Olha que aumento extraordinário, né? Olha que interesse do trabalhador de pagar uma contribuição associativa a uma entidade maravilhosa ligada a um sindicato de trabalhadores, né? Que deve estar prestando extraordinários serviços, né? É evidente que contém ironia a minha resposta. Então, além dessa questão das associações, que está sendo combatido agora, e o governo só tomou providências quando a Polícia Federal agiu, né, em função de mais de 450 mil reclamações que chegaram ao meu INSS, e o ministro estava anestesiado, inerte, impávido, e não tomou nenhuma medida, né, pelo contrário, né, permitiu que essa situação se agigantasse. Só tomou providências quando o presidente do INSS foi afastado por decisão judicial. Ou seja, é evidente que, de alguma forma, nem que seja por omissão, o ministro tem culpa no cartório, isso tem que ser investigado a fundo, né, porque é um crime hediondo você tirar recursos de pessoas que têm fragilidade do ponto de vista econômico e social, como aconteceu nesses últimos períodos. E aí vem a questão da contribuição assistencial, que ela é devida, sempre foi, por ocasião de acordos ou convenções coletivas. Mas era pago pelo conjunto dos associados a um determinado sindicato. O Supremo Tribunal Federal, debruçado sobre uma questão, por uma arguição de um sindicato, entendeu, né, que era devido essa contribuição ao conjunto dos trabalhadores, a gente está falando de 40 milhões de pessoas com carteira assinada, garantir o direito de oposição. Fazem 2 anos e 2 meses que eu estou aqui dentro do Senado da República tentando normatizar esse direito de oposição. Inclusive, amanhã na CAIS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, pela 30ª vez, eu vou tentar votar um projeto de lei de autoria do senador Estives, que eu sou o relator, que define que esse direito de oposição pode ser exercido por um WhatsApp ou por uma comunicação através do e-mail, para evitar essa fraude que é cometida contra os trabalhadores, né, por esse abuso que é cometido pelos sindicatos, que utilizam uma série de subterfúgios para se apropriar do recurso do trabalhador brasileiro, né? Eles fazem a marcação desse direito de oposição numa sexta-feira, de meio-dia, no horário do almoço,
com fichas, com horário marcado e com tempo determinado. Então, ficam filas intermináveis, né, porque as pessoas têm que ir presencialmente para fazer uma carta do próprio punho, e a grande maioria dos trabalhadores não consegue exercer o seu direito à oposição, que foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal, e há aqui um cerco, né, pelo governo federal, que tem vínculos profundos com as entidades sindicais, né, que precisam se locupletar desse recurso do trabalhador brasileiro, sem dar em causa os ganhos que os trabalhadores têm, né, e nós estamos tentando aqui furar o cerco. Eu espero que amanhã a gente finalmente possa votar dentro da Comissão de Assuntos Sociais, como fizemos já na Comissão de Constituição e Justiça. O advogado Jefferson Andrade, lá de Recife, gostaria de fazer uma pergunta, senador. Pois não. Senador, muito obrigado pela oportunidade. Senador, na realidade, eu queria fazer duas perguntas dentro de uma só. A primeira é o que nós assistimos nos últimos anos aqui no Brasil, quando se envolve processos de corrupção de grande volume, como esse, por exemplo, geralmente se parte de uma punição efetiva a partir do Poder Judiciário, né? O Mensalão, o Petrolão, geralmente saíram de decisões judiciais. Aí a minha pergunta é, será que provocando o Ministério Público Federal não seria uma alternativa mais célere? Porque todos esses crimes eles vão prescrever. E uma coisa que nós, pelo menos que temos uma ciência social mais forte, uma consciência de dever de punição mais forte, nós ficamos muitas vezes entristecidos quando os crimes prescrevem contra aquelas pessoas que agiram de maneira fraudulenta, como é um caso nítido. E a segunda pergunta é, houve ou se existe algum interesse por parte da classe política em provocar diretamente o Supremo Tribunal Federal? Porque o Supremo Tribunal Federal tem tomado um protagonismo político no Brasil de maneira gritante, ao iniciar inquéritos de maneira por impulso oficial e até também tem inquéritos com data, sem data de finalizar. Aí seriam essas duas perguntas. Olha, a primeira investigação, ela aconteceu não pela vontade do governo, aconteceu pelo peso das reclamações que foram feitas. Para vocês terem uma ideia, de 27 mil reclamações em 2019, nós estamos falando de 450 mil, né, nesse período do governo do atual presidente da República. Então, ficou difícil de varrer para debaixo do tapete essas evidências, né? Nós estamos falando de um governo que, durante um ano, tentou evitar que as ações propostas de forma preventiva e, eu diria, saneadoras, que foram propostas pelo Tribunal de Contas da União, tivessem efetividade. O procurador que foi afastado, o Vigília, inclusive, oficiou em nome da Previdência que essas ações, esses dispositivos fossem sobrestados e que houvesse a continuidade dessa situação. Então, me desculpe, é o que eu falei anteriormente. Hoje, eu, como cidadão, eu tenho sérias dúvidas sobre o fato de que as nossas instituições elas funcionam da forma adequada. Eu tenho um receio do aparelhamento. Quando eu vejo o ministro Flávio Dino fazer um discurso na frente do presidente da República e dizer que a nossa Polícia Federal está à disposição dele, presidente Lula, né? Quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal decidir por acórdão que não há conflito de interesse se um parente de um ministro atua num processo em que ele, ministro, é o titular do processo, tá? Quando eu vejo que nós estamos comemorando 6 anos e 2 ou 3 meses de um inquérito que foi aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, que virou um inquérito do fim do mundo, que trata de tudo. Quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal tratar de briga de galo a questão de conflito de terra, virando uma delegacia de polícia, né? Quando eu vejo problemas ligados a questionamentos absolutamente pertinentes da sociedade sobre a imparcialidade de juízes que dão declarações e falam a respeito de assuntos que eles vão julgar, tá? Eu, sinceramente, acho que é necessário que haja mais luz, mais transparência, né? Que hajam outros órgãos envolvidos nesse processo de averiguação. E não há um órgão que tenha maior legitimidade e representatividade que o Parlamento brasileiro, porque representa a população como um todo. E a CPI ou a CPMI é um instrumento constitucional da oposição para trazer luz a assuntos que podem ficar sombreados dentro de um processo de investigação normal.
Tá? Então, a necessidade de viscerarmos esse processo, de colocarmos ele à luz do dia, é cada vez mais urgente, porque, olha, roubar merenda de crianças e tirar dinheiro de pessoas idosas desprotegidas, na minha opinião, é um crime hediondo. E não é possível varrermos isso para debaixo do tapete. Que a Polícia Federal faça o seu papel, que o Ministério Público faça o seu papel. Eu, como cidadão e como líder da oposição, impetrei dezenas de processos e de inquéritos e de requerimentos no Ministério Público Federal, na AGU, na CGU, no Tribunal de Contas da União. E a maior parte dessas ações que eu impetrei, confiando na justiça e nos dispositivos institucionais, sequer foram levados adiante. Eu lhes asseguro que eram bastante pertinentes. Então, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. Então, vamos buscar todos os meios para dar maior transparência a esse processo. Senador, dentro que é dentro disso que o senhor está falando, aproveitando a oportunidade de estar com o senhor, fazer uma pergunta mais abrangente. O senhor faz parte de uma casa que vem sendo altamente criticada, que, na minha opinião, junto com a grande mídia, é muito responsável por tudo que a gente está passando no país. O senhor faz parte de uma reserva moral dessa casa, mas, como o senhor, é um contingente muito pequeno aí que se sente impotente, de repente, para fazer alguma coisa. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: primeiro, é justo terceirizar para o próximo Senado uma reação? Essa é a primeira pergunta, e dentro dela, em caso de realmente a gente conseguir, em 2026, um número de senadores sem rabo preso, uma quantidade, ter a maioria, será que esse Supremo, essa corte que já fez o que fez, vai ficar impassível? Vai simplesmente aceitar isso? Não vai também ter alguma ação no estilo que vem tendo? Qual a sua opinião a respeito disso? O que é possível se fazer de efetivo agora? Porque o tempo da política é diferente do tempo das pessoas. 2026 está lá na frente. E ficar numa hipótese de que lá teremos... O que é possível fazer de reação agora e não terceirizar para o futuro uma reação? Bom, vamos começar pelo que é a instituição Senado da República, né? E você tem toda a razão. Eu, sempre que faço alguma publicação em rede social, e eu não sou uma pessoa muito afeita a essa atividade, né? Talvez pela minha característica, eu sou uma pessoa da política, tenho quase 40 anos de vida pública, passei por diversas instâncias, graças a Deus, né? Eu não devo nada em juízo, então por isso eu tenho toda a condição, legitimidade e possibilidade, né, de dizer o que eu acho, o que eu penso. Então, para mim, é uma condição sine qua non de se candidatar hoje a um cargo eletivo, você não ter problemas com a justiça, né, porque isso lhe dá uma certa tranquilidade de exercer a sua função sem estar afeito a pressões não republicanas que acontecem, infelizmente, no nosso país. Agora, o Senado, ele é um corpo, são 81 senadores. Eu diria a você que de 25 a 30 senadores desse corpo se disporiam a fazer um trabalho que, de alguma forma, mudasse o panorama de uma forma mais radical nessa legislatura. Mas a verdade é que temos quase 50 senadores que não teriam essa disposição. E isso é fruto da vontade popular ao longo do tempo. Nós tivemos a renovação de 1/3 do Senado por ocasião das eleições de 2022, e agora nós teremos a renovação de 2/3. E nessa renovação de 1/3, majoritariamente são senadores que se alinham às teses de oposição, e eu diria até de defesa das instituições, independente do espectro político e ideológico. Eu acredito muito na política, tá? Eu acredito que a solução ela se dá dentro do campo da política. E que os cidadãos brasileiros não devem desistir do Brasil, não devem desistir de que nós vamos mudar, né, a realidade em que o país está imerso diante da própria conjuntura, mas das circunstâncias da nossa Constituição e da nossa legislação, que não vem sendo respeitada, ela vem sendo ultrapassada por o que eu tenho denominado de jurisprudência de exceções. Nós temos hoje não uma Constituição, nós temos 11 Constituições. Da conveniência de cada um dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, dependendo da conveniência do momento. Eles mudam a interpretação da lei, infelizmente, em função da circunstância. Então, eu acredito que, mais do que nunca, a pauta de 2026, numa eleição congressual,
tem que ser, primeiro, se o cidadão que é candidato, se ele tem algum problema, se ele deve alguma coisa na justiça, para que ele tenha isenção, dependendo da condição partidária que ele exerce. E segundo, que ele tenha disposição de cumprir a lei. Ou seja, o equilíbrio entre os poderes e a separação entre os poderes. Não haver hipertrofia, ou seja, invasão de prerrogativas. Voltarmos a ter uma magistratura que nós tenhamos a responsabilidade, desculpe, a confiança de acharmos que a lei é boa para mim e para o meu inimigo, ou seja, que ela é uma justiça imparcial. Ela não vai ter parcialidade nas suas posições e não vai interferir na política local. Ela tem que ser o árbitro, o magistrado, e não um protagonista, como está acontecendo agora. Isso é ruim para a democracia. Isso desequilibra a instituição Brasil e a democracia liberal. Isso eu tenho dito em todos os momentos, não tenho nenhuma dificuldade de falar para os senhores, de falar na tribuna, de dizer a interlocutores os mais variados que esse é um pensamento que tenho e uma convicção que eu trago de que a população brasileira, independente do espectro ideológico, não confia hoje na justiça da forma como ela se apresenta. Aqueles que acham que o STF está correto, majoritariamente são do espectro da esquerda, né? E os que acham que está errado são majoritariamente do espectro da direita. E isso certamente não está certo. O Brasil está virado de ponta cabeça. Nós temos que, independente dos nossos posicionamentos políticos, acreditar que a justiça vai ser imparcial. Vou repetir, a lei tem que ser boa para mim e para o meu inimigo. Então, eu não tenho hoje a tração suficiente, o número de senadores suficientes para, por exemplo, diminuir o número de legitimados que vão em busca dessa arbitragem do Supremo Tribunal Federal, que é ruim. Né? Nós temos legitimados demais. Nós não temos, por exemplo, como desencravar lá na Câmara Federal o fato de que não é possível tantas decisões monocráticas se você tem um colegiado. Então, isso também está errado. Mas é o Senado, senador. São vocês que o podem... Senado já passou. O Senado, as decisões monocráticas, o fim das decisões monocráticas já passou. No Senado, não está trancado na Câmara. Você tem a questão do foro, passou no Senado também, está na Câmara. Quer dizer, esse foro hoje, que deveria ser um foro, como é que chama? Privilegiado, passou, na verdade, a ser um foro que torna o congressista refém, né, de uma situação judiciária. E é evidente que isso está errado. Tá? Então, você tem que passar limpo uma série de situações que hoje desequilibram o processo institucional e transformar o Supremo Tribunal Federal numa corte constitucional. Ela não pode continuar sendo uma delegacia de polícia. Isso é o que eu tenho defendido. Agora, tem que ter outros que pensem como eu. Nós temos pouco tempo ainda com o senador, temos ainda a pergunta do Daciano Perufo, o Ariel Cântara, e eu quero fazer uma última pergunta. Seja breve. Mais do que uma pergunta, é uma reflexão. Será que dá para confiar na próxima eleição, sabendo que o judiciário que vai conduzi-la é esse? Será que podemos, nós, eleitores, confiar? É uma pergunta só, porque no processo eleitoral. No processo eleitoral e principalmente na condução desse processo. Bom, nós vamos votar o Código Eleitoral provavelmente na próxima semana, né? Então, por exemplo, há uma emenda do senador Esperidião Amin que fala de voto auditável. Nós vamos votar favorável, vamos tentar convencer os nossos pares, porque é engraçado que o Brasil é uma das, 30 maiores democracias do mundo e a única que tem esse tipo de voto. Então, independente de você acreditar ou não na urna eletrônica, mais transparência nunca é demais. E a possibilidade de você auditar o resultado do processo eleitoral só dá maior credibilidade ao processo. Agora, eu não acredito mais que nós vamos ter um Tribunal Superior Eleitoral com a composição que ocorreu em 2022. É evidente que o fato do Alexandre de Moraes ter tido todo esse protagonismo na condução do processo eleitoral foi extremamente danoso a um espectro da política que foi a direita brasileira. Então, nós não podemos, por exemplo, colocar no programa eleitoral que Lula era amigo dos ditadores, né? Como o homem da Nicarágua, o Ortega, como o da Venezuela, o Hugo Chávez, né? E agora o Maduro, que ele defendia a glamorização do crime, que podia roubar celular, que você não devia prender pessoas jovens que roubavam celulares, que o seu partido sempre teve como bandeira, né, a descriminalização das drogas, que o seu partido sempre teve como bandeira a questão do aborto,
que a invasão de propriedade hoje é uma tônica defendida por elementos do MST que fazem parte, inclusive hoje formalmente, do governo do Lula. Então, nós não podíamos dizer verdades, porque eram consideradas desinformação estrutural. Nós não podíamos colocar imagens de comícios importantes que foram feitos pelo presidente Bolsonaro. Então, é evidente que isso desequilibrou todo o processo eleitoral. Mas essa composição do TSE não vai se repetir em 2026. Nós vamos ter o Cássio Nunes presidindo, vamos ter o André Mendonça como um dos membros, nós vamos ter outras pessoas importantes no Supremo Tribunal de Justiça, do STJ, desculpa, que farão parte desse colegiado. Então, infelizmente, eu estou personalizando um colegiado que não deveria ser assim, né, porque é uma instituição, ela precisa ser impessoal, né, mas a pergunta que você me faz é pertinente. Eu confio na composição deste colegiado que vai conduzir o processo eleitoral de 2026. Ari Alcântara, uma breve pergunta. Opa, Ari, tá mutado. Agora Senador, vai lá. Mais uma vez, um prazer estar com o senhor e vê-lo. E como eu sempre digo, o senhor honra seu avô, quem eu tive o prazer de conhecer. Uma CPMI, tem um velho estado no Congresso que eu acompanho. A gente sabe como começa e nunca sabe como termina. E tem aquela frase, às vezes, e nada. Será que o senhor acha que essa CPMI pode deflagrar, pode abrir uma porta para se começar a debater e esclarecer todo esse conjunto que o senhor delineou de incongruências, de fatalidades, eu vou dizer, de erros que têm ocorrido? Por que eu digo isso? Porque eu tenho visto nesses 60 anos que eu acompanho o Congresso, que o Congresso tem sempre estado na solução de todos os problemas brasileiros. Será que não é o momento, talvez, dessa CPMI deflagrar o início desse conjunto de soluções necessárias ao Brasil? Olha, eu me lembro que em final de 2015 para 2016, ninguém imaginava que haveria tração dentro do Congresso para se impeachment a presidente Dilma. Então, os próprios fatos foram se impondo, né? A realidade foi se impondo e chegamos ao impedimento da então presidente Dilma Rousseff, né, que estava levando o Brasil para uma crise que se caracterizou depois como a maior e mais importante crise que o Brasil passou desde 1948, tanto na questão econômica como na questão moral, né, da corrupção generalizada que tomou conta das nossas instituições. Para parafrasear, né, um importante ministro do STF, né, era uma república da cleptocracia, né, o reino dos ladrões. Né? Então, eu acredito que sim, né, que os fatos vão mostrar, né, que as impressões digitais dessa república sindical estão nesse processo de afrouxar, né, os mecanismos de controle que proporcionaram, né, esse roubo, essa tunga, né, nos recursos, nos parcos recursos de aposentados brasileiros, principalmente daqueles que são a base do eleitorado do atual governo, né, que moram no norte e no nordeste do país, e nas regiões mais afastadas. São pessoas com baixa escolaridade, com dificuldades ligadas à questão social, com questões ligadas a doenças que impedem a sua locomoção. Então, é um crime extremamente grave contra pessoas vulneráveis e que eu não tenho dúvida que vai sensibilizar o parlamento e a sociedade brasileira. Senador, uma última pergunta. No sábado, dia 3, o presidente Bolsonaro publicou nas suas redes sociais o seu boletim médico. E ele dizia, olha, estou melhor, estou assim, estou assado, e não há previsão de alta. Aí, no domingo, ele deu alta. E aí, eu disse, o que aconteceu para que o presidente desse alta, sendo que não tinha nenhuma previsão? A única, eu me lembrei, que o Gamble, que está aqui no Brasil, o representante no domingo foi anunciado que ele viria na segunda-feira, o representante americano para sanções. E aí, ontem, o presidente Bolsonaro teria a oportunidade, não sei se aconteceu, não aconteceu, não vi, né? Não vi a repercussão, se ele conseguiu conversar com o Gamble
O senador Flávio Bolsonaro iria conversar com ele ontem, com o representante americano, e ia equacionar essa possibilidade de conversar com o presidente Bolsonaro. O senhor esteve ontem com o presidente Bolsonaro, ontem à tarde, o presidente convocou várias lideranças, entre elas o senhor. Esse assunto dominou a conversa? Há uma esperança de que os ventos do norte nos ajudem a resolver as questões que extrapolaram, as questões institucionais que estão extrapoladas no Brasil, o senador Maguinho? Bom, primeiro, a alta evidente quem deu foram os médicos, não foi o próprio presidente, né? E ele está muito bem. Hoje eu estive com ele pela manhã, né, e ele está querendo, inclusive, participar do evento que vai ocorrer amanhã aqui na Torre de TV até o Congresso, uma caminhada pela anistia, né? Eu conversei com o presidente vários assuntos, mas principalmente sobre a sua retomada de caminhadas pelo país, né? Provavelmente ele irá a Santa Catarina, agora no final, meados do mês de maio, irá ao Ceará no final do mês de maio, irá ao Rio Grande do Norte, retomar aquela agenda que foi interrompida em junho, no mês de junho. Né? Vamos fazer aí uma série de atividades que são importantes para nos prepararmos para as eleições de 2026. Essa é a cabeça do presidente, ele está mais animado do que nunca, pensando no país, tratando de articulação política, conversando conosco sobre agenda parlamentar, da forma como nós devemos nos comportar aqui em relação a projetos e propostas que estão tramitando dentro do Congresso. E é evidente que algumas ações ou alguns assuntos não devem nem podem ser publicizados por razões estratégicas, né? Mas o presidente ele está, né, assim, na ponta dos cascos e com muita vontade de ir às ruas, tá? Está precisando ser contido, né? Porque ainda está debilitado, perdeu quase 10 quilos, ou um pouco mais de 10 quilos, né? Ainda não está comendo comidas sólidas, né? Enfim, ele precisa ter um pouco de paciência para quando voltar, né? Ele voltar com todo o gás e a gente continuar nessa peregrinação pelo Brasil. O senhor tem alguma esperança de que o governo americano, de alguma forma, e as sanções que possam vir do governo americano, esse tal do porta-aviões no Lago Paranoá, possa nos ajudar a resolver as situações que nós não conseguimos resolver, senador? Olha, eu acho que os problemas do Brasil nós temos que resolver aqui, tá? Eu acho que o Congresso, e me foi inclusive questionado com uma boa provocação feita pelos senhores que fazem parte da bancada, né, precisa sair dessa inércia, pelo menos a maioria dele, né? Eu sinceramente, eu não estou muito confortável em fazer parte de uma instituição que deveria estar tendo uma postura, na sua maioria, né, diferente do que ela tem hoje, tá? É claro que a gente não pode desistir do Brasil nem das instituições, por isso que eu estou propugnando a possibilidade de daqui a 1 ano e meio, com a nova configuração que o parlamento terá, né, nós possamos tracionar as mudanças necessárias para reorganizar o país, para redefinir e redemocratizar. Eu vou falar redemocratizar o país, para reequilibrar as instituições, porque hoje há uma hipertrofia de um poder sobre os demais, o que tem atrapalhado muito. Se acontecer alguma coisa de sanção contra quem quer que seja por atividades que cerceiam a liberdade de expressão, que impede o direito de defesa, eu acho que isso tem um caráter muito mais pedagógico, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar para que a população brasileira entenda que há uma necessidade de nos libertarmos, né, dessa verdadeira prisão, né, que foi construída em volta da sociedade brasileira, onde se justifica o arbítrio, onde se justifica a censura prévia, onde se justifica o fato de não se ter direito ao amplo contraditório, né, onde se justifica a ultrapassagem do princípio do juiz natural, da presunção de inocência, né, do atropelo à própria legislação pátria em nome da democracia. Então, em nome da democracia, se agride a democracia e isso é banalizado pela maioria dos órgãos de comunicação. É isso que tem que nos deixar cada vez mais, eu diria, incomodados, né? E esse incômodo, essa indignação tem que se traduzir em 2026, espero eu, né, numa avassaladora vitória da oposição para que nós possamos repor o Brasil no trilho da normalidade democrática. O Rio Grande do Sul agradece ao Rio Grande do Norte pela
por levar a Brasília um nome como Rogério Marinho. O seu mandato já vence o ano que vem ou o senhor ainda tem mais 4 anos? Ainda tenho mais 6 anos enchendo o saco aí do governo. Aí, então maravilhoso. Muito obrigado pela sua gentileza, sua quinta-feira eu vou estar aí, viu? Porto Alegre. Quinta-feira o senhor vai estar aqui, né? Participar de um evento aí com o PL. A gente tem percorrido o Brasil, sou secretário-geral da organização do partido. Né? E pelo menos uma vez por semana eu estou em algum estado da federação diferente. E quinta-feira eu vou aí abraçar meus amigos do PL e tomar um bom vinho gaúcho aí.